A tela do celular se acendeu. Nenhuma mensagem. Alguns segundos de silêncio. A tela apagou. Menos de um minuto depois, ela se acendeu novamente. Nada havia mudado. Mesmo assim, existia uma estranha esperança de que, desta vez, algo fosse diferente. É curioso como, de repente, um rosto que antes passava despercebido começa a ocupar todos os espaços da mente. As conversas começam sem importância. Um sorriso. Uma coincidência. Um encontro que parecia comum. E quando menos se espera, o dia inteiro já parece depender de uma única notificação. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe enquanto tudo isso acontece. Quanto mais intensa é a sensação, mais difícil fica enxergar o que realmente está acontecendo. Talvez porque aquilo que nos faz perder o controle seja muito mais fácil de admirar do que aquilo que simplesmente nos faz permanecer. E é exatamente aí que quase todo mundo começa a se enganar. Sem perceber, os dias passam a ser medidos de um jeito diferente. Já não importa mais que horas são. O que importa é quanto tempo passou desde a última conversa. As músicas parecem contar exatamente aquilo que ninguém consegue explicar. Lugares comuns ganham significado. Pequenos gestos se transformam em grandes acontecimentos. Tudo parece fazer sentido. Ou pelo menos é isso que parece. Porque existe uma pergunta que quase ninguém faz enquanto vive esse momento. Por que tudo precisa ser tão intenso para parecer verdadeiro? Talvez porque o coração confunda intensidade com importância. Talvez porque aquilo que chega como um vendaval faça mais barulho do que aquilo que chega em silêncio. E o barulho sempre chama mais atenção. Os dias continuam passando. A ansiedade começa a aparecer com mais frequência. A felicidade passa a depender de pequenos detalhes. Uma resposta muda completamente o humor. Um silêncio inesperado transforma minutos em horas. Sem perceber, a paz começa a dar lugar à expectativa. E a expectativa, aos poucos, se transforma em necessidade. É nesse instante que quase todo mundo acredita estar vivendo o sentimento mais bonito da vida. Mas ninguém percebe que existe uma diferença enorme entre precisar de uma presença e escolher permanecer ao lado dela. Essa diferença é quase impossível de se ver. E talvez seja justamente por isso que ela passe despercebida pela maioria das pessoas, sem que ninguém perceba. Uma mudança silenciosa acontece. Já não é mais a presença que traz tranquilidade. É a ausência que passa a controlar os pensamentos. O dia continua igual. As pessoas continuam vivendo. Mas por dentro, tudo parece girar em torno de um único detalhe, como se uma parte da felicidade tivesse sido entregue nas mãos de outra pessoa. É estranho, porque ninguém faz isso de propósito. Acontece aos poucos. Primeiro vem a vontade de compartilhar cada novidade. Depois, a necessidade de ouvir uma única voz. Então surge o medo. O medo de que tudo mude. O medo de que o silêncio dure mais do que deveria. O medo de perder. E muitas vezes, é justamente aí que começa o verdadeiro engano. Porque existe uma diferença quase imperceptível entre apreciar uma presença e depender dela para conseguir respirar em paz. Essa diferença cresce escondida, disfarçada de cuidado, disfarçada de saudade, disfarçada de intensidade. Talvez o maior engano da vida seja acreditar que tudo o que nos consome também nos faz bem. Aquilo que ocupa todos os pensamentos parece precioso. Aquilo que tira o sono parece insubstituível. Aquilo que acelera o coração parece impossível de ser confundido. Mas a vida raramente se revela através do excesso e costuma se revelar no silêncio. Existe um momento, quase imperceptível, em que a necessidade começa a desaparecer. A ansiedade diminui. O medo deixa de comandar as escolhas. E no lugar de toda aquela intensidade, nasce algo muito mais discreto. Algo que não exige provas o tempo inteiro. Que não transforma o silêncio em desespero. Que não mude o próprio valor pela frequência de uma mensagem. É tão discreto que muita gente acredita que o sentimento esfriou, quando, na verdade, talvez ele tenha acabado de amadurecer. Passamos a vida aprendendo a admirar aquilo que nos faz perder o controle, mas quase nunca nos ensina a reconhecer aquilo que nos devolve a paz. Talvez seja por isso que tantas pessoas confundam paixão com amor. A paixão chega como um incêndio, iluminando tudo. Impressiona. Faz o coração acreditar que encontrou o destino. Mas, se não for alimentada por algo mais profundo, acaba consumindo a si mesma. O amor quase nunca faz esse espetáculo. Ele chega devagar, constrói antes de exigir, permanece quando a novidade vai embora, e continua existindo mesmo quando o coração já não faz o mesmo barulho de antes. No fim, o maior paradoxo não é que a paixão termine, é que ela se parece tanto com o amor, que muitas vezes impede as pessoas de reconhecer o amor verdadeiro quando ele finalmente chega.
Se esta história fez você olhar para a vida por um ângulo que nunca havia imaginado, então este canal é para você. Aqui cada vídeo é um convite para enxergar os paradoxos escondidos nas experiências mais comuns da vida. Inscreva-se no Paradoxo Diário, ative as notificações e caminhe conosco nessa jornada de descobertas. Porque, às vezes, basta mudar a forma de olhar para perceber que a verdade sempre esteve diante dos nossos olhos.